A cada ano são relatados 1 milhão de avistamentos ufológicos. A maioria pode ser esclarecida, mas 5% permanecem sem explicação. Esses são os casos de contato imediato. Loni Zamora faz parte da Força Policial do Estado do Novo México há 5 anos. Ele é conhecido por ser bem rígido no cumprimento da lei e não ser nada conivente. Loni Zamora estava cumprindo seu dever como policial, que no momento era multar motoristas por excesso de velocidade. Socorro 2 para socorro. Perseguindo um motorista por excesso de velocidade, modelo Fury. Positivo, socorro 2. Eu te peguei, garoto. Zamora ouviu uma explosão ao longe e parou de perseguir o motorista. Mas que coisa é essa? Zamora viu uma luz muito forte. Ele achou que devia ser fogo. Era tão estranho e estava tão baixo que ele, como policial, resolveu investigar. Podia ser um avião, de repente com algum problema. O que era aquilo? Socorro 2 para socorro. Eu estou vendo uma espécie de explosão ao sudoeste, perto da rodovia Canyon. Eu vou dar uma conferida. Entendido. Socorro 2. Câmbio. Na busca por respostas, Zamora acaba indo parar no deserto. Ele parou a viatura em cima de um precipício para poder ver melhor o que estava acontecendo lá embaixo. Aí viu um objeto que achou que fosse um carro capotado. Achou que tinha acontecido um acidente. Ele viu um objeto que descreveu como um ovo apoiado em 4 pés. Ele não sabia direito o que era aquilo. Lembrava aqueles suportes de pouso na Lua do programa Apollo, com aqueles pés num ângulo para que desse estabilidade. Basicamente, foi assim que ele descreveu o que viu. Mas o que Zamora veria a seguir seria ainda mais estranho. Ele viu 2 seres. Os 2 seres pareciam humanos, mas eram muito pequenos, eram muito menores do que uma pessoa de tamanho normal. Muitas pessoas, quando testemunham algo muito estranho, começam a pensar em várias possibilidades, mas sempre partem da realidade. No caso de Zamora, ele pensou que podia estar vendo um teste secreto do campus de testes de mísseis de White Sands. O policial Zamora decide investigar. Mas as 2 criaturas pequenas parecem ter desaparecido. Ele achou que eles tivessem entrado por uma porta e depois fechado. Deve ter sido esse o motivo do barulho. Ele pensou, tenho que investigar. Zamora decide se aproximar da aeronave. Ele está a apenas 20 metros.
mas ainda não consegue identificar o objeto. Zamora não tinha certeza do que era, mas como ele era um policial, foi chegando mais perto do objeto. Ele viu um símbolo meio que em formato de guarda-chuva ou de um arco, com uma seta e uma linha embaixo em vermelho. Ele nunca tinha visto o símbolo em White Sands, nem em qualquer outro lugar. Não dizia Força Aérea, nem NASA, nem Exército dos Estados Unidos. Não dizia nada desse tipo. Até onde eu saiba, não parecia nenhum alfabeto conhecido, hieróglifo, nem nada do gênero. Aí ele viu um fogo saindo da parte de baixo, uma luz azul na parte de baixo. Morrendo de medo, não sabia se aquela coisa ia explodir, não sabia o que ia fazer. Ele se virou e saiu correndo, e com toda a razão. Os óculos caíram no chão, e aí ele não conseguia mais ver perfeitamente o objeto indo embora. Os céticos se concentram nesse ponto para dizer, bom, devia ser um teste mesmo. Não dava nem para ele enxergar direito o objeto indo embora. Mas a visão dele não era tão ruim a ponto de não conseguir ver que o objeto estava voando bem baixo. O fato do objeto ter parado de emitir som é importante, porque se fosse uma tecnologia terrestre, para o veículo conseguir voar na atmosfera, ele tem que fazer barulho. Aviões, foguetes, jatos, todos esses só voam por causa do funcionamento das turbinas. Mas aquele objeto era diferente. Aí Zamora contactou a delegacia e pediu para que mandassem alguém lá. Que foi, Zamora? O amigo de Zamora, Sargento Sam Chaves, é o primeiro a chegar ao local. O que aconteceu? Tudo bem? Não. Eu não tô nada bem. Primeiro, Chaves achou que Zamora estava brincando, mas depois viu que ele estava assustado de verdade com o que tinha acontecido. Eu não sei como descrever, parecia que tinha pés, parecia um suporte saindo de baixo, e um estava aqui e o outro estava bem ali. Bom, tinha 4 marcas no solo, que ele disse que eram dos pés da base. Tinha 4 marcas que podiam ser dos pés de um suporte. Só um objeto de peso e tamanho consideráveis deixaria marcas tão profundas. Tá vendo aqui? Os dois viram uma área que parecia de areia vitrificada, que é quando a areia é exposta a temperaturas tão altas que vira vidro. Zamora, o que é aquilo? Também encontram pegadas. As pegadas tinham um formato geométrico muito estranho e eram menores do que as de uma pessoa normal. Tinham seres aqui, mas não eram pessoas. Eu não sei o que eram, não deu para ver o rosto. O caso de Socorro é tão incrível que quase merece uma classificação à parte. Uma testemunha muito confiável avistou uma criatura em plena luz do dia, que estava bem perto do objeto, próximo aos seres humanoides. Bom, é muito difícil negar. Na verdade, nem os céticos podem negar que o policial Zamora tenha visto alguma coisa e que o que ele viu provavelmente foi o que ele disse que viu. O incidente foi investigado pela Polícia Estadual, pela Força Aérea e por vários jornalistas. Opal Grimer, proprietário de um posto de gasolina, contou que um cliente que tinha passado próximo ao local do avistamento reclamou de um objeto que voava tão baixo que quase bateu no carro dele. A Força Aérea comunicou que não tinha feito nenhum teste com aeronaves no dia.
Um engenheiro da Northwestern University analisou as marcas de pouso no solo e concluiu que eram compatíveis com um objeto do mesmo peso e forma descrito por Lonnie Zamora. Todas as investigações de outras ocorrências envolvendo criaturas humanoides foram arquivadas pela Força Aérea devido à falta de credibilidade das testemunhas. O caso de Zamora é o único que ainda não foi rechaçado. A cada ano são relatados 1 milhão de avistamentos ufológicos. A maioria pode ser esclarecida, mas 5% permanecem sem explicação. Esses são os casos de contato imediato. Eu te peguei, garoto. Zamora ouviu uma explosão ao longe e parou de perseguir. Rígido no cumprimento da lei e não ser nada conivente. Lonnie Zamora estava cumprindo seu dever como policial, que no momento era multar motoristas por excesso de velocidade. Lonnie Zamora faz parte da Força Policial do Estado do Novo México há 5 anos. Ele é conhecido por ser bem... Socorro 2 para socorro. Perseguindo um motorista por excesso de velocidade. Modelo Fury. Positivo, socorro 2.